Batista, Fernando Guimarães, Caio Márcio, Hermas Eurides Brandão, Durval Amaral, dos auditores Jaime Tadeu Lichinsky, Sérgio Valadares, Ives Linhares, Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Canha, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a sessão ordinária número 7 deste Pleno. Ausente o conselheiro Ivan Leles Bonilha por motivo de férias, estando compondo o quórum o auditor Ives Scherp Linhares. Presente a Procuradora de Estado, doutora Cláudia Piccolo. Coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária número 6 do dia 21/2 próximo passado. Está em discussão. Votação. Está homologada. De acordo com o regimento interno, concedo palavra para comunicações e inclusão de processos em mesa, solicitando desde logo a inclusão do processo 39.617/13. Passo para o senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para solicitar a devolução do protocolo 41.5807/2011, é uma consulta da pauta do conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, pela ordem. Continua livre a palavra, conselheiro Hermas Brandão. Comunicar sobre o estamento do recurso de revisão 50.1432/10 na Diretoria de Contas Municipais. Devidamente anotado, conselheiro Durval Amaral. Solicitar a devolução do processo 21.177/09 ao nobre conselheiro Nestor Batista. Conselheiro Caio Márcio. Devolver ao ilustre conselheiro Nestor Batista o processo 164908/09. Obrigado. Doutor Ives Linhares. Não tem comunicação. Doutor Lichinsky. Senhor presidente, para anunciar a devolução do protocolado 40477212 ao ilustre conselheiro Ivan Bonilha. Senhor Procurador. Senhor presidente, para anunciar a devolução ao eminente conselheiro substituto Sérgio Valadares do processo 65685212 e pedido de rescisão. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Inicio pelo processo 39.617/13, que pedi inclusão em mesa. E trata de licitação para fornecimento de passagens a esse tribunal, onde teve vencedora a empresa NC Turismo. O nosso voto é pela formalização do contrato. Discussão, votação, aprovado. 75.5304/12. Trata de contrato com a Caixa Econômica Federal para orçamentos de obras públicas, prazo de 2 anos, valor de R$ 18.300. Está em discussão, votação, aprovada. 82.22.95/12. Trata da instrução normativa, estabelece requisitos de acesso à base de dados à rede de computadores desse tribunal. Está em discussão, votação aprovada. 58.38.713. Instrução normativa sobre padronização de critérios para o exercício dos controles interno, externo e social. Está em discussão, votação aprovada. 54.409.13. Trata-se do Plano Anual de Fiscalização, exercício de 2013. Constatando que há previsão orçamentária e veículos para o atendimento. Está em discussão. Votação aprovado. Agradeço para o relato de sua pauta, com a palavra, conselheiro Nestor Batista.
Senhor presidente e demais integrantes do plenário, passo ao relato da pauta, que tem o 194.920.09, município de Morretes. É um recurso de revisão interposto pelo prefeito na prestação de contas, que teve parecer prévio pela desaprovação deste Senhor tribunal. Presidente, se não houver objeção, eu gostaria de solicitar vista desse processo. Não havendo objeção, vista concedida. O protocolo 142.697.12, Fundo Especial do Ministério Público do Paraná, 2011, responsabilidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Durval Amaral. Solicito vista ao nobre conselheiro. Vista concedida. Senhor presidente, eu agradeço, a minha pauta está atendida e peço bênçãos do Papa Bento XVI a Vossa Excelência para que aguente firme esta sessão, já que sabemos que Vossa Excelência está com a gripe muito forte. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência. Para o relato de pauta, passo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, protocolo 498.270/2012, recurso de revisão, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adiamento? Adiamento. Está adiado. Na sequência, tem uma consulta formulada pelo município de Toledo, protocolo 597.058. Na realidade, a consulta, embora possa parecer simples na resposta, ela, por um certo tempo, encontrou algumas divergências de doutrina. Traz a questão do pregão presencial, em que o prefeito indaga essa corte se, diante do que dispõe as normas e instrumentos legais, é obrigatório o comparecimento de todos os licitantes ou dos seus representantes à sessão de pregão presencial. Ou é possível analisar e considerar uma proposta de um licitante independente do seu comparecimento à sessão. Ou seja, que ela, naquele pregão presencial, que o interessado apenas apresenta a sua proposta. Um certo tempo houve uma divergência doutrinária sobre a necessidade da presença dos participantes. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas sustentam que hoje, e adiantando que concordo esse relator, sustenta a possibilidade do lance ou da oferta apenas por escrito. Seria uma faculdade dos interessados se fazer presente nos atos de pregão. Muito se argumentou na época sobre o prejuízo à competitividade em função da não presença, dificultar os lances. Ora, para mim, o meu paralelo é que o licitante presente, ele deixa de fazer um lance ou cobrir uma oferta de outro participante. Hoje a doutrina já caminha nesse sentido, a possibilidade que não há vedação legal. A questão também do credenciamento é uma opção do interessado, porque não estando presente, não participa dos lances, e também em relação a recursos e eventuais recursos na fase do pregão. E a resposta do relator caminha nesse sentido, que é pela possibilidade da realização do pregão presencial apenas com uma proposta, ou seja, não seria lícito a desclassificação do interessado. Esse é um breve resumo, um relatório já com o voto meio misturado no relatório. Está em discussão, senhor conselheiro presidente. Nestor Batista. Não, apenas uma pequena dúvida junto ao relator. E não haveria nenhuma possibilidade de uma futura alegação, olha, eu não participei, não pude discutir, já que é um pregão presencial, apenas encaminhei, e se eu soubesse de determinados momentos daquela licitação, talvez eu tivesse condições de oferecer uma condição melhor. A gente aborda isso no voto, conselheiro Nestor, também os pareceres, que isso, na realidade, o próprio interessado ele renuncia a essa oportunidade de cobrir lances ou de participar das várias ofertas. Então, isso está bem claro no voto,
que é uma opção do interessado, onde ele renuncia a esses direitos, inclusive de recursos. Evidentemente que o edital ele prevê a possibilidade de participação, que ele não poderia prever a impossibilidade, vamos dizer assim, né, de estar presente. Mas está bem claro no voto e nos estudos que foram apresentados que ele, renunciando a esse direito, ele deixa de ter essas faculdades. E nós já temos algum caso concreto, alguma decisão, não só do nosso tribunal, mas em algum outro tribunal? Sim, tem no Tribunal de Contas da União. Porque já é presencial justamente para evitar uma futura discussão, não é? O próprio Tribunal de Contas da União já tem decisão nesse sentido, que é o... Deixa eu pegar aqui. Orientações e jurisprudência do TCU, 4ª edição, 2010. Então já tem essa linha. Agradeço, senhor presidente. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, ela constava da minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e do doutor plenário. A presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente e conselheiro Artagal de Matos Leão, caros componentes desse plenário, inicio com o recurso de revista 451-893-10, município de Jardim Alegre. Recurso interposto pelo senhor João Nunes Valso, ex-prefeito, no período de 19 de setembro de 2001 a 24 de abril de 2013, e ex-vice-prefeito, no período de 25 de abril de 2003 a 31 de dezembro de 2004, da decisão que emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas do Executivo, após, em pedido de decisão, ter sido concedido ao interessado novo direito ao contraditório, em virtude de ter a decisão incluído seu nome como corresponsável pela prestação de contas desaprovada. Analisando as argumentações recursais, Diretoria de Contas Municipais, em detalhada instrução, concluiu pelo não provimento do recurso, visto que, ao recorrente, foi oportunizado o exercício do contraditório, o que legitima sua inclusão como parte no processo, em consequência, pela manutenção da recomendação de irregularidade das contas e devolução de valores pelo prefeito Osmil Miguel Braga e pelo vice-prefeito João Nunes Valso. O Ministério Público acompanhou os termos da instrução da unidade técnica. Assim, diante dos fatos apresentados na peça recursal, voto pelo conhecimento do recurso por estarem presentes os requisitos legais para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos o Acordo 2144/10, pela irregularidade das contas do Poder Executivo de Jardim Alegre, referentes ao exercício de 2003 e pela determinação de devolução de valores pelos responsáveis. É o voto, senhor presidente. Votação. Aprovado. Senhor presidente, que constar na minha pauta, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desse plenário. A presidência agradece a Vossa Excelência e, para relato de pauta, passa a palavra ao conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, Artagal de Matos Leão, excelentíssimos senhores conselheiros substitutos, excelentíssimo senhor procurador, inicio minha pauta pelo protocolado 22.11.97.10, a entidade do Instituto Ambiental do Paraná. Senhor presidente, eu vou solicitar a retirada da pauta desse processo e, logo a seguir, me declaro por impedido, porque eu tenho algumas ações contra um dos interessados aqui no processo. Eu retiro de pauta, acato a declaração de impedimento, caminho ao protocolo para novo sorteio do relator. Seguir protocolado 61.81.0708, é uma tomada de conta extraordinária da Administração do Porto de Paranaguá e Antonina. Também solicito a retirada de pauta porque faltou a intimação de um dos interessados no processo, determinando, inclusive, que se faça a intimação dessa pessoa. Está retirado de pauta. Protocolo 83.42.89, da entidade do Paraná Previdência, também solicito a retirada de pauta, porque está faltando instrução.
foi incluído na pauta indevidamente. Está retirado de pauta. Protocolo 15.24.709. Peço vista, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral, pede vistas do processo, vista concedida. O protocolo 12.683610, Centro de Integração de Tecnologia do Paraná, está adiado e eu solicito que continue adiado. Perfeito. Continua adiado. Protocolo 28.97.4310, Câmara Municipal São José dos Pinhais. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, Peço vista também desse processo. vista ao conselheiro Durval Amaral. Processo 67.31.92.12, município de Autônia. Solicito a retirada de pauta porque foi juntado novos documentos. Fazer nova instrução. Deferido o pedido. Processo 69.35.02.12, Conselho Municipal de Segurança de Sarandi. Está adiado, eu solicito que permaneça adiado. O 69.35.02 permanece adiado. E o 56.06.69. Estava adiado. Permanece adiado? Adiado também. Adiado. Estou aguardando a posição do conselheiro Ivan, que solicitou vista no processo, que faria um voto. Perfeitamente. Processo 76.09.74.12. Embaixo de declaração. Interessado, senhor Murilo de Oliveira Schmidt, Agência de Fomento do Paraná. Trata-se de embaixo de declaração. Antes que Vossa Excelência continue, devido à ausência do conselheiro Caio Márcio, eu convoco o auditor Cláudio Canha por o coro. Em fase da decisão consubstanciada no acordo 3.399.12, que deu provimento parcial ao recurso de revista interposto pelo recorrente contra a decisão contida no acordo 1.703.11, que julgou regulares com ressalvas contra a Agência de Fomento do Paraná S.A., referente ao exercício financeiro de 2008. O embargante, em síntese, alegou que não há contradição na decisão de ser recorrida, na medida em que não se considerou, entre os seus fundamentos, documento constante dos autos que comprova não existir mais adiantamentos pendentes e que demonstra o cumprimento das recomendações desse tribunal. Alegou ainda contradição na decisão que lhe imputou multa administrativa quanto à ausência de retenção tributária, haja visto que o recorrente observou o procedimento definido pela Secretaria da Receita Federal em instrução normativa que regulava o tema. Requereu a procedência dos embargos, em face das contradições apontadas, aliado ao fato de que nenhuma das ressalvas causou prejuízo à instituição. O nosso voto. Entendo que assiste razão ao recorrente, na medida em que a imposição de multa administrativa não se coaduna com julgamento pela regularidade das contas quando não consta dos autos qualquer indicação de prática de ato de improbidade administrativa, de má-fé ou malversação de recursos públicos. Antes exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e no mérito pela sua procedência. Está em discussão. Senhor presidente, Senhor procurador. Senhor presidente, como o eminente relator está recebendo esses embargos com efeitos infringentes, eu gostaria de ter a oitiva do MP. Com a minha concordância. Vista ao senhor procurador. Nova audiência. Seguir protocolado 83, 37, 89, 12, interessada nossa procuradora, a doutora Ângela Castro Postal dela, que solicita requereu férias no período férias do exercício de 2012, já foram gozadas no período de 7/1/2013 a 5/2/2013. A diretoria de gestão de pessoas e diretor jurídico do Ministério Público e Tribunal de Contas opinam pelo deferimento do pedido, uma vez que estão observados todos os requisitos legais para a aquisição das férias. O nosso voto, diante das manifestações acima citadas, voto pelo deferimento do pedido de férias da senhora procuradora, senhora doutora Ângela Castro Costaldelo, gozadas no período de 7 de janeiro de 2013 a 5 de fevereiro de 2013. Eu voto. Em discussão, votação aprovada. A seguir o protocolado 11.83.00/12, assunto da aposentadoria de membro do Tribunal. Interessado Paraná Previdência, Dr. Laércio Chiesurim Júnior. Trata os autos de processo administrativo de aposentadoria voluntária do Procurador do Ministério Público no Tribunal de Contas, Laércio
Chiesourin Júnior, com fulcro no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Submetido o feito regimental, análise nesta Corte e ao crivo administrativo do órgão providenciário oficial Paraná Previdência, o processo obteve análises meritórias favoráveis ao deferimento do pleito. Mediante as instruções favoráveis, o plenário desse Tribunal de Contas, em sessão de 29 de março de 2012, decidiu pela concessão da inativação em tela, consubstanciada a decisão no acordo 937-12 do Tribunal Pleno. Diante da aprovação da plenária, a presidência dessa Casa expediu a portaria 248/2012. Posteriormente, pela informação 324/12, a diretoria de finanças dessa Corte apontou equívoco no valor dos proventos, sendo que a correção foi procedida pelo Paraná Previdência conforme a retificação de ato de benefício previdenciário de folha 19 da peça 34 dos autos digitais. Ato contínuo, foi editado por essa Corte a portaria 451/2012, que retificou o ato aposentatório, concedendo o direito de aposentadoria integral requerentes com proventos devidamente calculados. A diretoria jurídica concluiu pela legalidade de registro do ato aposentatório. O Ministério Público nesse tribunal opina igualmente pela legalidade de registro. Nosso voto. À vista das análises levadas a efeito pela diretoria de finanças e diretoria jurídica dessa Corte, pela Paraná Previdência e Ministério Público nesse tribunal, voto pela legalidade de registro do ato de concessão de aposentadoria formalizado pela portaria 248/12 do Tribunal de Contas, retificada pela portaria 451/12 do Tribunal de Contas, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, número 382, do dia 13 de abril de 2012, e no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, número 431, do dia 27 de junho de 2012, peça 25 e peça 39, respectivamente. Determina na forma regimental que, após o trânsito em julgado da decisão, seja o feito remetido à diretoria de controle de atos de pessoal de CAP para as devidas anotações e encerramento do processo. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, para cumprir minha pauta, agradeço a Vossa Excelência e demais membros dessa Corte. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo 749489/11 e aproveito para solicitar adiamento desse processo. Está adiado a pedido do relator. Processo número 308830/11. Trata-se, houve um pedido de vista do nobre conselheiro substituto, Dr. Jaime, mas me foi devolvido. Então, vou iniciar o relato. Não sei se há alguma consideração sobre esse processo. Não havendo? Então, trata-se de recurso de vista interpostos por Giovanni Manfini, Fundação Universitária do Campus de Marechal Cândido Rondon, e a Aládio Zanchetti, contra a decisão consubstanciada no acordo número 630/11 da segunda Câmara, que julgou irregular a prestação de contas e transferência voluntária em razão do pagamento de despesas administrativas no valor de R$ 47.158,22, condenando-os solidariamente a efetuar a sua restituição, além do pagamento de multa. Sustentam os recorrentes, em síntese: 1. A inaplicabilidade do artigo 5º da Resolução 3 de 2006, por se tratar de contratos de prestação de serviços e não convênio, firmado em 2005, antes da sua vigência. 2. A regularidade das contas prestadas em razão do cumprimento integral do pacto. 3. As despesas indenizatórias foram devidamente autorizadas pela concedente e pelo legislativo local, tendo sido ajustados em 2 contratos celebrados entre a Fundecamp e o município de Santa Helena. 4. A divulgação da reprovação das contas maculou a imagem da Fundecamp. E 5. A existência de precedentes aprovando prestação de contas com a cobrança de aludida taxa administrativa. Em manifestação final, a DAT opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que, embora seja inaplicável a Resolução 3 de 2006 no convênio celebrado em 2005, existem outras normas que proíbem o pagamento da aludida taxa de administração, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Federal 4.320/64. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo julgamento nos termos propostos pela unidade técnica. Conforme foi bem apontado
pela unidade técnica, o objetivo do termo celebrado entre a UniOeste e a Fundecam e o município de Santa Helena é a aplicação de acesso ao ensino superior nos limites territoriais do município, inexistindo pretensões econômicas lucrativas ou contraprestações típicas de um contrato, como alegam os recorrentes. No caso, os alegados contratos administrativos não teriam razão de subsistir, não fosse o objetivo primordial do ajuste, que é, repita-se, a ampliação de acesso ao ensino superior nos limites territoriais do município, em que não existe qualquer finalidade lucrativa, mas cumprimento do comando constitucional de que a educação é um direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 205 da Constituição de 88. Logo, o instrumento sob exame trata de convênio e, como tal, deverá ser analisado. Nesse aspecto, assiste razão aos recorrentes ao postularem a inaplicabilidade das disposições da Resolução 3 de 2006, porque o convênio foi celebrado em 2005, não podendo, evidentemente, ter aplicação retroativa. No entanto, existem outros instrumentos legais que não permitem o pagamento dessa taxa administrativa, tal como o artigo 25, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito embora a aludida taxa conste do ajuste do plano de aplicação, a existência de parcela remuneratória a título genérico, sem a devida comprovação do serviço prestado ou da despesa efetuada, não justifica nem autoriza sua cobrança, pois recursos não se destinam à manutenção da entidade beneficiada. Quando muito, podem ser utilizados para pagamento de despesas operacionais havidas em decorrência da execução do objeto pactuado, desde que cabal e devidamente demonstradas para não haver descaracterização do objetivo da transferência. Portanto, a instituição de taxa de administração incidente sobre recursos públicos configura enriquecimento indevido em detrimento do erário, não tolerado pelo ordenamento jurídico pátrio, inexistindo razão para modificação da respeitável decisão recorrida. Nem mesmo os precedentes invocados pelos recorrentes têm o condão de modificar a decisão, hostilizada porque retratam casos isolados em que não houve debate propriamente do tema em questão. Ademais, o entendimento dessa Corte tem sido no sentido da impossibilidade da instituição dessa taxa, conforme se infere, entre outros, do Acórdão 2461/12 da Segunda Câmara e do Acórdão 1133/10 do Pleno. Esse é o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Passo para o senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, na verdade, eu não vou nem pedir visto processo, mas eu gostaria de refletir um pouco sobre essa matéria. Na verdade, desde 1998, 99, no Ministério Público, nós nos batemos já sobre a possibilidade ou não de inclusão de taxas de administração sobre o governo para custeio de custos, a questão de custos operacionais. Então, nesse sentido, eu até defendo a possibilidade da inclusão da taxa, sempre defendi, inclusive em convênios. E eu não sei se no processo está demonstrado a desrazoabilidade da taxa, porque aí sim que nós poderíamos questionar a ilegitimidade da despesa ou não. Me lembro que no Ministério Público, uma vez nós discutimos sobre existindo taxa, só por isso teríamos que desqualificar como de convênio para contrato. Era uma opinião que até vinha então DRC. E lá nós discutimos no sentido que se nós desqualificássemos como um contrato, aí não poderíamos questionar a legitimidade da taxa, porque aí estaria incluído lucro como contrato. Então, nesse particular, que eu ia dar a Vossa Excelência se há essa demonstração de desrazoabilidade da taxa. Nesse sentido, só que eu me considero, que eu defendo a ilegitimidade dela. Perfeitamente. Eu peço vênia aos senhores, porque eu acabei engolindo uma parte, assim, aqui, final do voto, e com a permissão do presidente e dos senhores, eu gostaria de concluir. Vossa Excelência tem a palavra. Enfim, por tudo quanto se expôs, resta demonstrado que não existe qualquer razão para a modificação da essência da respeitável decisão recorrida, embora tenha havido equívoco na menção do instrumento legal aplicável. Assim, acompanhando a manifestação da Diretoria de Análise de Transferências, com a qual houve concordância do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento dos recursos
ora apreciados, mas nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida. Não é? Então, até tentando esclarecer ao nobre conselheiro Fernando, eu basicamente fiz um corte e uma linha de interpretação, se seria efetivamente convênio ou se trataria de um contrato. No meu entendimento, se trata de um convênio. E, efetivamente, o recurso, o valor pago para título dessa taxa de administração, ou independentemente do valor que fosse, mas é mais de R$40 mil. Então, eu efetivamente entendo, na minha convicção, que nesse caso é um convênio, portanto, seria inaplicável a cobrança dessa taxa. Senhor Pereira, eu vou manter minha posição anterior, que é pela possibilidade, diante a ausência de demonstração de desrazoabilidade. E acrescento no meu voto que o artigo 25, parágrafo 2º da lei complementar não veda. Ela diz que é vedada a aplicação diversa da pactuada. Se estava no plano de aplicação essas despesas, esses custos operacionais, não vejo a incidência da norma do artigo 25. Então, eu divirjo em relação a essa questão, por falta de comprovação da desproporcionalidade. Vossa Excelência é pelo provimento do recurso, o conselheiro Durval Amaral pelo improvimento. Auditor Cláudio Canha, pedia a palavra. Senhor presidente, eu não sei se o procurador-geral ia pedir a voto. Eu espero a manifestação do procurador. Senhor procurador. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, só para esclarecer a posição do Ministério Público, realmente contra a existência dessas taxas de administração em convênios. Por quê? Porque a Lei 4.320, de 64, ela estabelece que deve haver a fixação dos recursos com unidades de serviços, né? Então, quando se faz um convênio, quando se faz uma transferência de recursos, ele deve ser preferencialmente dividido. Por exemplo, se vai prestar um auxílio à maternidade, né? Então, o recurso é repassado para atender, digamos lá, 500 mulheres em situação de gravidez, né, do acompanhamento desde a gestação até o parto, né? Então, este é o objetivo que se estabelece a lei. Se nós formos permitir que os convênios ajustem taxas de administração, e o tribunal já deixou muito claro na sua jurisprudência, inclusive que não pode ser incluído nas verbas de convênio sequer pagamento de honorários contábeis, né, que seriam justamente uma das partes desta taxa de administração, né? Então, as entidades, evidentemente que nós sabemos que as entidades vivem, essas entidades sem fins lucrativos, frise-se, né, vivem dos repasses, né, mas também não se pode permitir que sejam consignados nesses termos de convênio percentuais sobre valores repassados, né, porque nós sabemos que o Estado repassa, segundo vi a notícia esses dias, no ano passado foram 5 bilhões de reais. Se nós admitíssemos que houvesse um percentual desses repasses a título de taxa de administração, nós ficaríamos perplexos com o valor que seria desviado da finalidade, que é a finalidade de se prestar um serviço efetivamente a quem carece, né? E esse é o papel dessas entidades associativas. Então, só para relembrar que realmente a Lei 4.320, ela determina que seja feito realmente o repasse para determinado serviço e não, evidentemente, não há nenhuma previsão que permita transferências para fins de taxa de administração, porque quando a entidade precisa de recursos para sua manutenção, ela recebe auxílio, né? Então, que é uma verba especificamente destinada a essa finalidade. Continua em discussão. Senhor presidente, eu tenho dúvidas. Primeiro, quanto à licitude do objeto, me parece que o município repassou recursos para uma fundação ligada a uma faculdade, uma universidade estadual, para aumentar o número de vagas para alunos. Me parece isso a inversão do que a Constituição exige, que o município
se dedique principalmente ao ensino fundamental e médio, e temos aqui, pela via da transferência voluntária, a aplicação de recursos no ensino superior. Eu preciso, então, estudar melhor os autos. Também fiquei com dúvidas em relação à responsabilização que foi feita solidariamente entre a entidade e os responsáveis, e com a devida vênia em poder não contribuir melhor para a decisão, eu vou solicitar vistos. Vista concedida a Vossa Excelência. Continua com a palavra o relator. Processo número 65.880711. Tratam os presentes autos de requerimento recebido como recurso administrativo pelo gabinete da presidência dessa Corte, formulado pela servidora Maria Isabel Ataíde Fontana, ocupante do cargo de técnico de controle do Tribunal de Contas E09, por meio da qual solicita a verba de representação prevista no artigo 27 da Lei Estadual 15.854/08, alterado pela Lei Estadual número 16.387/10. A diretoria jurídica, observando que a servidora já foi avaliada para fins de recebimento da verba de representação, tendo sido deferida a concessão pela portaria 695/12, opinou pelo encerramento e arquivamento presente em razão da perda do objeto. O Ministério Público, junto a esse tribunal, acompanhou a unidade técnica, recomendando o arquivamento e o encerramento do feito. Como referenciado pela unidade técnica, a Comissão de Avaliação e Desempenho, por meio da informação 27 de 2012, testemunha que a servidora teve deferido o recebimento da verba de representação nos autos de processo 54, 23, 57 e 12. Compulsando o referido processo, constata-se que houve o efetivo deferimento da verba por meio da portaria 695/12, publicado no DETEC número 489, do dia 18 de setembro de 2012. Diante disso, acompanho as manifestações uníssonas da diretoria jurídica do Ministério Público e voto, em razão da perda do objeto, pelo arquivamento e encerramento dos presentes autos, nos termos do artigo 398, parágrafo 3º do Regimento Interno. Este é o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Me foi devolvido também o processo número 41.5807/11, não é? Que trata-se de consulta formulada pelo prefeito do município de Pinhais, indagando sobre a possibilidade de utilização de recursos do salário educação para aquisição de merenda escolar. Eu já relatei esse processo na sessão passada, não é? E o cerne da questão se relaciona com a possibilidade ou não de utilização de recursos do salário educação para aquisição de merenda escolar. Para se chegar a uma conclusão segura sobre o questionamento, foi necessário, primeiramente, relembrar a distinção entre imposto e contribuição social, que são mencionados no citado artigo 212 do texto constitucional. Conforme a definição contida no artigo 16 do Código Tributário Nacional, imposto é todo tributo que tem por fato gerador um ato particular, independentemente de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Vale dizer, é criado em função da capacidade contributiva de cada um e não implica em uma contraprestação direta por parte do Estado. Já a contribuição social, prevista no artigo 149 da Constituição Federal, é tributo que se caracteriza como forma de intervenção do Estado no domínio econômico, destinado a atender uma particular situação de interesse social ou de categorias profissionais ou econômicas. Vale dizer, possui uma distinção legal vinculada ao atendimento de determinada finalidade. Logo, o imposto se destina a atender aos gastos gerais do Estado e a contribuição social destina-se a atender determinadas finalidades, não havendo dúvida sobre a natureza jurídica tributária de ambos. Pois bem, a regulamentação atual do salário educação está prevista no decreto 6.003/6, cujo teor evidencia que o salário educação tem natureza jurídica tributária de contribuição social com destinação vinculada ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica.
e pela disposição constante do parágrafo 4º do artigo 212 da Constituição Federal, verifica-se que os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208.7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais, tal como o salário-educação e outros recursos orçamentários, não restando qualquer dúvida quanto a esta possibilidade. O que é vedado, e aí reside o conflito da consulta, é a utilização desses gastos para o atingimento do índice de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, previsto no caput do mencionado artigo 212 da Carta de 1988. Isso porque, conforme está expresso no texto constitucional, tal percentual incide sobre a receita orçamentária oriunda de impostos, que é distinta da receita advinda de contribuições sociais, como o salário-educação, que tem destinação específica, conforme foi inicialmente diferenciado. Nesse aspecto, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394/96, estabeleceu em seu artigo 70 as ações governamentais que podem ser consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino para atingimento do referido índice de 25%. E no seu artigo 71, elencou aqueles que não podem ser consideradas para tal fim, entre as quais está a realizada com programas suplementares de alimentação. Logo, somente as despesas previstas no referido artigo 70 poderão ser computadas para fins de cumprimento do citado índice constitucional com receitas oriundas de impostos, afastando-se desse cálculo as despesas efetuadas com educação proveniente de contribuições sociais. Assim, chega-se à inarredável conclusão de que as receitas de contribuições sociais, tal como o salário-educação, podem ser utilizadas para o custeio de projetos, programas e ações voltadas para a educação básica, inclusive para aquelas destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mas não poderão ser consideradas para a composição do índice constitucional da educação, por não advirem de impostos. Nem mesmo o posicionamento do órgão de assessoramento jurídico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, responsável pela fiscalização da aplicação de recursos do salário-educação, e a Lei Estadual 316/2001, que estabelece um rol taxativo para a aplicação do salário-educação, citados pelo Ministério Público de Contas, tem um condão de impedir a utilização do salário-educação na aquisição de merenda escolar pelos municípios, pois, ao se admitir que aquela autarquia federal e o Estado possam definir políticas locais de alocação de recursos oriundos da mencionada contribuição social, que tem sua destinação vinculada ao financiamento da educação básica pública, haverá flagrante violação do princípio federativo e da autonomia municipal previsto no artigo 18 da Carta de 88. A única restrição que existe para a utilização do salário-educação está previsto no artigo 7º da Lei 9.766/98, que veda a sua destinação para pagamento de pessoal. Essa possibilidade de utilização do salário-educação para pagamento de merenda escolar também tem sido reconhecida por outras Cortes de Contas, conforme foi apontada pela DCM em sua instrução. Assim, acompanhando a Diretoria de Contas Municipais, reafirmo meu voto no sentido da possibilidade de aplicação dos recursos do salário-educação em programas suplementares de alimentação escolar na educação básica pública, que compreende o ensino fundamental e o ensino médio, a educação infantil e a educação especial, observadas as áreas de atuação prioritária para cada ente. É este, senhor presidente, o meu relatório e voto. Está em discussão. Senhor presidente. Senhor procurador. Senhor presidente e demais conselheiros, o eminente relator deixou bem claro qual é a posição do Ministério Público. Eu só vou falar para tentar sensibilizar novamente. Eu acho que, na verdade, todos nós somos favoráveis à merenda escolar e todos nós somos favoráveis à sua ampliação e destinação de recursos. Quanto mais tiver, melhor para as escolas de ensino básico, que, na verdade, este programa ele é atrativo, inclusive, para as crianças irem à escola, né? Todavia, há um programa específico no âmbito federal, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar, de Alimentação Escolar, que disponibiliza recursos, né? Então, quando nós vemos assim, este salário-educação foi instituído para programas e ações voltadas ao ensino, não se trata de ação voltada a
um aproveitamento, digamos assim, de assistência social, que a merenda escolar ela é muito mais assistencialista do que propriamente voltada ao ensino, né? Então, eu só me preocupo que, ao invés de se buscar recursos próprios para a merenda escolar, os municípios se acomodem, porque há realmente um recolhimento que é feito pela União, né, desse salário de educação, ele é transferido para o Estado e é transferido para os municípios, de modo que, na ótica do Ministério Público, esses recursos deveriam sim ser aplicados nas ações voltadas ao ensino. O Estado fez a lei, não é? E o eminente relator, inclusive, citou, tratando aqui uma série de programas e projetos voltados ao aprimoramento do ensino, sem, entretanto, contemplar, né, programas de merenda ou alimentação escolar. De modo que, na ótica do Ministério Público, realmente está correto tanto o assessoramento jurídico do fundo quanto o próprio Estado, quando limita, né, esses recursos para ações efetivas ligadas ao ensino e não a uma forma de assistência voltada à alimentação, que seria muito mais de assistência social. Só para lembrar, né, porque esse processo nós já discutimos aqui, o eminente relator até destaquei que o voto realmente de muita propriedade, ciência, só que vai na outra linha de raciocínio. Eu só gostaria de relembrar a posição ministerial. Continua em discussão, auditor Cláudio Caim. Senhor presidente, além da não ter a apresentação objetiva de quesitos na petição inicial da consulta, o que não atende ao artigo 38, inciso 2º da Lei Orgânica, que fala sobre a consulta, além disso, nesse artigo 38, há um parágrafo 2º que diz que não haverá, é vedada a resposta à consulta quando a empresa privada for direta ou indiretamente beneficiária. Ora, merenda escolar, não sei se existe algum município que produza a própria merenda, eu acredito que sempre seja mediante aquisição, mediante licitação, e assim, indiretamente, há empresas privadas que podem ser beneficiadas, e o meu entendimento, então, divergindo do relator, é porque não seja a consulta respondida. Continue em discussão. Palavra, senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Como eu solicitei também visto do processo, não só em função da falta de quórum qualificado na oportunidade, mas também via consultiva o voto do conselheiro Durval. Minha tendência é acompanhar o voto do conselheiro Durval, até porque entendo que a interpretação do artigo 70 e 71 da LDB, ela refere-se às despesas que podem ser computadas com gastos mínimos na educação. Então, não vejo aí uma norma de conduta que proíba a aplicação de outros. Até o conselheiro Canha levantou no processo anterior a questão da prioridade de ensino, né, que no caso do município não caberia ensino superior. Eu já fiz algum estudo uma vez e entendo que até pode, desde que atendida a demanda prioritária. O que não pode é levar à conta da despesa com o desenvolvimento do ensino os gastos com universitários, né? Então, nesse sentido, acho que a nossa compartilha a preocupação de Vossa Excelência, doutor, em relação à destinação para outras áreas do ensino, mas aí nós estaremos substituindo a figura do gestor, né, e dando as orientações de políticas educacionais no município. Então, aí, mas a advertência vale no sentido de priorizar com os recursos, né, para outras áreas. Mas só por isso não vejo como a gente possa vedá-los. Então, eu vou acompanhar o relator e alguns já precedentes, e vi que os precedentes que foram mencionados pela CJB, né, falam sobre gastos com merenda escolar e aplicação e cômputo nos gastos mínimos do ensino. Então, feitas as observações, só acompanho o voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão e votação. Senhor presidente. Aqueles, pela ordem, conselheiro Nestor Batista. Que posso falar, você já colocou em votação. Posso falar ainda, o voto do... Está reaberta a discussão. O voto do conselheiro Durval Amaral é muito bem colocado
e levanta mais uma vez a preocupação que é a merenda escolar. O senhor procurador, que é um posicionamento diferente, mas também lembrou, até porque se trata de um verdadeiro humanista, o nosso procurador, lembrou que muita gente vai, inclusive, muita criança vai para a escola, às vezes só por causa da merenda. E o auditor Cláudio Canha, que fala pouco, mas age muito, não é? Lembrou que pode ser que a consulta vá atender interesses privados. Então, nós observamos que só nessa discussão aqui hoje são 3 posicionamentos diferentes. Eu vou pedir vistas da matéria porque eu não quero que falte merenda escolar, mas não quero também, meu caro relator Durval Amaral, ser um ponta de lança de nenhum interesse privado que vá vender mais merenda escolar para o município. Vossa Excelência não entrou nesse mérito, até foi o auditor Cláudio Canha quem lembrou, e infelizmente nós sabemos, principalmente em São Paulo, não é? Nós não moramos em São Paulo, mas os escândalos que nós tivemos em São Paulo. E no norte do Paraná também, uma grande cidade, até por gostar muito dela, não vou declinar, mas teve também escândalo e muito grande com a merenda escolar. Então eu vou também unir o que eu vi hoje, a inteligência aqui colocada, e procurar trazer a minha opinião, senhor presidente. Peço vistas. Vista concedida ao conselheiro Nestor Batista. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, minha pauta está cumprida e agradeço a Vossa Excelência. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Jaime Lechinski. Senhor presidente e demais membros desse plenário, relato protocolado 70048312. Senhor presidente, é uma execução. Pela ordem. É só para declarar meu impedimento, já que refere-se ao período de setembro de 2012, né? Sim. É ato da minha gestão. Com a declaração de impedimento, convoco o auditor Sérgio Valadares para compor o quórum. Mas ele que é o relator, né? Hein? Esse já é o relator. Sim, mas eu convoquei o Sérgio porque o Fernando pediu. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, apenas me parece um esclarecimento, é que como na condição de relator, o doutor Lechinski passa a compor o quórum, e eu e o doutor Canha estamos convocados. Então seriam nós 3 e mais os 3 conselheiros, o doutor Nestor, o doutor Hermas e o doutor Durval, me parece. Esclarecida a situação e havendo acatamento por parte dessa presidência, Vossa Excelência pode relatar sem convocação de novo auditor. Protocolado 70048312 é uma execução orçamentária do Fundo Especial do Controle Externo deste Tribunal. As informações são favoráveis e a proposta é pela regularidade da prestação de contas. Em discussão, aprovado. Protocolado 60300712 é um recurso de revista que interpõe a Unespar, Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, por seu reitor Antônio Rodrigues Varela Neto, revista interposta em função da decisão da segunda Câmara, que julgou irregular a prestação de contas no convênio 374 de 2010 entre a recorrente e a Fundação Araucária nos exercícios financeiros de 2010 e 2011, valor de R$15 mil.
A decisão previa o recolhimento parcial dos recursos, na verdade quase totais, de 14.790,35, em função da ausência de apresentação do termo de objetivos atingidos e ainda a aplicação de multa, de 2 multas, por atraso no envio das prestações de contas. No recurso, o interessado apresentou o documento faltante, pelo que a instrução e o parecer são pelo provimento do recurso para aprovar as contas com ressalva e mantendo as 2 multas. Eu vou acompanhar a instrução e o parecer, divergindo tão somente em relação a uma das multas, cujo atraso, na verdade, o interessado comprovou que postou a prestação de contas dentro do prazo. Depois, não se sabe por quê, o efetivo protocolo ocorreu apenas alguns dias depois, mas a postagem foi feita a tempo. Então, esta multa eu afasto, enquanto que a outra, em relação à outra multa também por atraso, a justificativa não pode ser aceita de que o atraso se deu em função da precariedade da estrutura de pessoal da entidade. Então, senhor presidente, acompanho as manifestações pelo provimento parcial, afastando o recolhimento, dando as contas por aprovadas com ressalva e mantendo uma das multas por atraso. É a proposta, senhor. Está em discussão. Senhor presidente, eu solicito vista desse processo. Vista concedida ao auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, era o que constava da minha pauta e agradeço a atenção. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, excelentíssimo senhor procurador-geral, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, eu tenho um processo, senhor presidente, que foi me devolvido hoje pelo ilustre procurador-geral, que é o processo 656.852.12, que trata de pedido de rescisão acumulado com pedido liminar. Eu fiz o relato desse processo na sessão anterior. Basicamente, o pedido de rescisão é interposto com base no artigo 77.5 da Lei Orgânica do Tribunal, 494/5, que diz respeito à literal violação de dispositivo legal. Haveria uma lei municipal prevendo expressamente que a contrapartida da entidade que recebeu o recurso poderia ser feita mediante gêneros alimentícios, trabalho, etc. E isso não teria sido considerado na decisão impugnada. Mencionei na sessão anterior que, para mim, haveria nulidade de citação do responsável. A entidade foi regularmente citada pelo seu presidente então, mas o presidente anterior não teria sido citado, a meu juízo, naquele exame, validamente. Essa síntese, a partir daí, pediu vista, pediu nova audiência o ilustre procurador-geral, que gentilmente até me permitiu ter acesso ao detalhado, minudente parecer que foi feito, mas então, senhor presidente, se Vossa Excelência concordar, creio que seria recomendável ouvir o doutor Ministério Público. Coloco o processo em discussão. Para discutir, o senhor Procurador-Geral. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, efetivamente pedi nova audiência destes autos, em que é interessado no Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente de Paranavaí. Nós, desde logo, nos sensibilizamos também com a atividade fim deste centro. Não é claro que todos nós gostaríamos que ele estivesse devidamente regular em tudo e para poder receber os recursos de transferência, inclusive do município. Todavia, existe essa reprovação de contas, da qual agora se insurge com este pedido de rescisão. Não é? E como na sessão anterior nós fizemos questão de anunciar a posição do Ministério Público sobre o deferimento ou não de liminar em pedido rescisório, né, porque deve ser sempre em caráter muito excepcional, né, e que nós realmente temos adotado a estratégia de que, se há realmente algum indício
de provimento do pedido rescisório, o Ministério Público, apesar de opinar pelo indeferimento da liminar, já se propõe a examinar o mérito, não é? E tem havido muitos pedidos rescisórios em que o relator acolhe, então, essa antecipação de juízo com relação ao mérito. Mas, neste caso, senhor presidente, em que foi suscitada a nulidade da citação, realmente pedi para se fazer um pente fino, como se diz, não é? Neste processo, e efetivamente o senhor Valdemir Mequia, ele foi devidamente citado no processo. Consta o recebimento do aviso de recebimento, não é? Aqui na peça número 27, está muito claro que ele recebeu, não é? Tanto que a própria associação já havia feito a defesa da entidade, e depois ele numa das petições, que é a peça 54 dos autos, ele ainda diz o seguinte: imaginou que a defesa apresentada pela entidade também a ele aproveitava, isto é, não haveria razão para se apresentar duas peças idênticas justificando os mesmos fatos. Ou seja, ele é contraditório. Uma hora ele realmente disse que tinha conhecimento e que não precisava fazer duas petições, uma em nome da associação e outra em nome dele, e depois ele alega que tomou ciência por acaso da decisão do tribunal. Então, na realidade, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, não há nulidade nesse processo, né? O ofício foi encaminhado com aviso do recebimento. Esse aviso de recebimento foi subscrito por pessoas que tinham autorização para receber, não é? Evidentemente que não se discute aqui a questão da subscrição do aviso de recebimento por mano própria do próprio titular, não é? Porque se assim for, nós estaríamos suscitando nulidade de 95% dos processos que tramitam no Tribunal de Contas, né? Então aqui se adota aquela jurisprudência dos tribunais trabalhistas, em que basta o recebimento no endereço, e isto foi feito, e também aqui há demonstração que efetivamente o interessado recebeu a notícia, né? Então, só para lembrar que eventual pedido de nulidade não encontra fundamento nos autos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relator. Senhor presidente, só para uma informação... Continua em discussão, conselheiro Fernando. Eu acompanhei agora a discussão, né? Depois da última sessão também já ficaram algumas dúvidas. Eu falei só, conselheiro relator, uma dúvida. Quem está entrando com a rescisória é a entidade ou é o interessado? Porque algo que me consta, é isso que eu queria confirmar também, o aviso de recebimento de folhas 27 foi de notificação do interessado ou da entidade? Porque aí muda-se o cenário, né? Concorda com Vossa Excelência que o Tribunal tem uma tendência, e já a jurisprudência, de aceitar outra pessoa, desde que seja o endereço, tenha poderes, etc., ou faça parte da entidade, ou trabalhe na entidade. Agora, se de folhas 27 foi para o interessado, daí acho que não existe a nulidade. Senhor presidente, na sessão de hoje eu me permiti não fazer a leitura do relatório anterior que tinha feito, mas então, para esclarecer, trata-se de pedido rescisório proposto pelo senhor Valdemir Mequia, presidente do Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente no exercício de 2008, e pela própria entidade. Quer dizer, claramente na petição inicial disse isso, pedido de rescisão que interponhem os dois, o responsável da época e a entidade representada pelo seu atual presidente, que não é esse ex-presidente. Muito bem. Mas a pergunta foi outra do conselheiro Fernando. Essa foi uma das perguntas. Não, ele perguntou para quem foi endereçado o comunicado do tribunal, se para a pessoa física ou para a entidade. Eu entendi que ele fez duas perguntas. Não, eu também fiz. São as duas perguntas porque uma depende da outra, né? Mas foi só é o mesmo assunto, mas eram duas. Então eu respondi primeiro a segunda pergunta. Então o pedido de rescisão é interposto pelos dois. Quanto à citação,
nós temos, vou primeiro falar os fatos. O Centro de Atendimento Especial à Criança e Adolescente foi, a meu juízo, validamente citado. O presidente de então, que não é esse ex-presidente, a entidade recebeu. E nesse ponto nós temos essa jurisprudência lembrada pelo Procurador-Geral. Olha, quando se trata de entidade, não é necessário que o presidente, ou o prefeito, ou quem seja o gestor, assine de mão própria. Basta que alguém da entidade receba e essa comunicação, seja citação, intimação, etc., tenha sido dirigida ao endereço da entidade. Entendimento diferente é quando nós estamos citando uma pessoa física, que já não é gestora, que já não está à frente da entidade e que é citada na sua casa. Então, nesse caso, pelo minudente trabalho realizado pelo Ministério Público, o próprio Ministério Público diz, olha, foi citado no endereço, depois citado em outro endereço, mas o que eu destaquei é que, de qualquer forma, e aqui eu destaquei exatamente essa peça multicitada 27, após, em nova tentativa, quando foi encaminhado o ofício à residência do senhor Valdenir Mecchia, o respectivo aviso de recebimento foi assinado por terceiro. Não há lá nos autos assinatura do senhor Mecchia. E aí a distinção. Uma coisa é a citação da entidade, outra coisa é a citação da pessoa. De qualquer forma, eu tenho esse posicionamento, inclusive faço nos meus despachos, solicito que quando a pessoa não gere mais, não está mais à frente do órgão, que ela seja feita a citação pela mão própria. Mas, de qualquer maneira, ainda que possa prevalecer o entendimento de que essa citação foi válida, não é? Inclusive, citando aí a posição do Tribunal da Justiça do Trabalho, que me parece não é a mesma posição dos tribunais da Justiça Comum, que exigem mão própria. Mas, se isso for superado, se o plenário entender que não há nulidade, eu não teria problemas em superar essa questão, desde que se reconheça, desde logo, que a entidade, adentrando ao mérito, que a entidade efetivamente está sendo prejudicada injustamente. E aí nós adentraríamos ao mérito, né, superada essa questão da nulidade. Rescisória. Você está aplicando... Desculpe. Pois não, mas se puder ouvir o ilustre conselheiro Fernando. Na verdade, nós não estamos discutindo justiça. Nós estamos discutindo se a nossa decisão deve ser rasgada ou não, por ilegalidade. É isso que nós estamos discutindo. Conheço por Vossa Excelência que a rescisória se presta, em alguns casos, para se fazer justiça. Então, certo, mas aqui, eu creio que se nós superarmos essa questão da nulidade, muito bem, superamos a nulidade entendendo que não é necessário a assinatura do próprio interessado. Qualquer pessoa na sua casa pode receber. Muito bem, superamos isso. Aí iríamos ao mérito. E no mérito, aí creio que até o próprio conselheiro Fernando, aqui, conselheiro Fernando, não estou recorrendo àquele argumento de justiça, não. Eu estou fundamentando a admissão do pedido de rescisão com base no artigo 77, 5º da lei orgânica, que diz que é literal violação de lei. Que lei é essa? Um decreto municipal que previu, olha, as contas foram julgadas irregulares por 2 motivos. Falta de aplicação dos recursos, falta de aplicação dos recursos de contrapartida, cerca de 30 e poucos mil reais. E o responsável, a entidade, diz o seguinte, olha, eu apliquei sim a contrapartida, mediante trabalho que foi prestado. E aí a unidade técnica não aceitou isso. E o tribunal não aceitou. E ele traz a lei e fala, olha, mas a lei municipal, a legislação municipal, disse que eu posso sim apresentar a contrapartida mediante trabalho. Ou seja, eu estou entendendo que houve literal violação da lei do município. Né? Então, estou conhecendo por isso. O outro ponto pelo qual as contas foram julgadas irregulares diz respeito a uma transferência ocorrida em janeiro do exercício seguinte, em janeiro de 2008, se não me engano, e o que diz a entidade? Olha, esse recurso transferido em janeiro de 2008 não é desse convênio. Isso é resíduo do convênio do ano anterior. E a própria DAT reconhece que ela não tem como, porque o cadastro foi feito a partir de 2008, ela não tem como ter certeza de que esse recurso não é do exercício anterior. Apenas ela está adotando o regime de caixa. Tudo que entrou em 2008 tem que ser prestado conta.
Ora, mas isso foi adotado a partir de 2008. E, pelo que eu examinei, é razoável esse entendimento de que isso realmente não dizia respeito a este convênio. Mas então antecipei a própria discussão de mérito, né? Nós temos primeiramente que superar a questão da nulidade, não é isso? E depois, então, eu faria todas essas considerações sobre o mérito, né? Senhor presidente? Apenas vou brevemente me pronunciar acerca da nulidade. Pelo que eu percebo aqui, diante das informações prestadas pelo relator e pelo procurador, esse AR, o aviso de recebimento a que se referiu o ilustre procurador, ele foi dirigido ao endereço que coincide exatamente com o endereço residencial declinado pelo próprio requerente no seu pedido de rescisão, ou seja, Rua Deputado Heitor de Alencar Furtado, 2272, em Paranavaí. Então, isso me parece que, caso nós formos atender a nulidade proposta pelo ilustre relator, nós teríamos que passar a exigir o AR de mão própria, que não é a jurisprudência desse tribunal. Não é. E com relação à possibilidade, e aqui nós estaríamos discutindo agora também, passando a outro aspecto do Dr. Sérgio, rapidamente, com relação aos argumentos levantados quanto à possibilidade de violação de lei, me parece que justamente esses seriam os argumentos que levaram ao conhecimento do pedido. Agora, para a concessão de liminar, o que requer-se é uma prova inequívoca do direito alegado, que me parece, então, que o encadeamento de ideias proposto pelo ilustre relator pode, sim, talvez, no final da análise de mérito, numa análise mais exaustiva, levar a essa conclusão, mas não em sede de apreciação de liminar, onde se exige a prova inequívoca do direito alegado. E pelo próprio relato do Dr. Sérgio, me parece que o requerente não se desincumbiu desse ônus. Então, apenas essas colocações, senhor presidente. O auditor Sérgio retirou a proposta de nulidade, né? Levando em consideração que a jurisprudência do tribunal é de que pode ser endereçado à casa, qualquer um pode assinar. Vossa Excelência retira. Vamos a liminar. Sim, eu conservo a minha posição pessoal, entendendo que qualquer sanção, qualquer ato gravoso deveria exigir assinatura mão própria. Mas, reconhecendo a jurisprudência do tribunal, então já acolho fazendo ressalva a meu entendimento pessoal, entendo então superada a questão da nulidade. Muito bem. Então eu tenho duas propostas aqui colocadas com relação a liminar. Vossa Excelência... O que me foi, inclusive, sugerido... Agora, aqui eu gostaria de fazer um breve esclarecimento ao conselheiro substituto Ivens. Pelos documentos que existem nos autos, a unidade técnica não está questionando, a questão é de direito em relação a essa contrapartida. Ela não questionou a validade desses documentos e desses valores apresentados a título de trabalho realizado por pessoas, trabalhos voluntários. Isso não foi questionado. Ela simplesmente disse, olha, isso não pode ser considerado. Então, não há, digamos assim, contraditório em relação a esse trabalho realizado pelas pessoas que trabalhavam, eram voluntárias na entidade. A unidade técnica não questionou isso, só disse, não vou aceitar essa forma de contrapartida. Agora, uma coisa que me parece muito grave é a condenação da entidade, solidariamente com o presidente, a devolver esse recurso. Ainda que as contas pudessem ser julgadas irregulares, na minha opinião, jamais poderia ser condenado a devolver um recurso. Se o Estado repassa um recurso para o município e o município se obriga a aplicar uma contrapartida, executa o objeto, está lá cumprido o objeto, mas eventualmente não aplicou a contrapartida. O município tem que devolver essa contrapartida? Para quem? Eu entendo que não tem que devolver. Aí é outro. Né? Doutor Sérgio, o senhor Vacilino me concede uma parte. A obrigação da devolução normalmente, eu não li o termo do convênio, mas é disposição expressa do convênio, que na hipótese de não aplicação, o recurso deverá ser devolvido. Normalmente é o que consta do convênio. Contrapartida, eu entendo que não faz sentido, na minha opinião pessoal. Não faz sentido que se inclusive já votei assim, eventualmente o município não aplica a sua contrapartida e diz, olha, não foi necessária a contrapartida. O que pode existir, é que o município, digamos assim, ludibriou o Estado, por exemplo. Olha, Estado, então por que o município disse que precisaria aplicar a contrapartida para aquele objeto? Mas sempre tenho defendido que
Tudo bem, pode-se o convênio até eventualmente ser julgado irregular. Executou o objeto, não aplicou a contrapartida. O município é legal, eu não precisei da contrapartida para executar o objeto. Mas que eu saiba, o entendimento não é de que isso tem que ser devolvido para ninguém. A contrapartida. E é o que me parece lógico. Não é? Senhor presidente, o ilustre procurador-geral, pois não. Senhor presidente, só uma parte da posição final. Na verdade, eu havia sugerido ao conselheiro Sérgio que ele pudesse solicitar, então, um exame de mérito, antecipação, tendo em vista o que consta nos autos, caso superada a questão da liminar. Não é? A liminar não foi votada, há uma proposição no sentido de deferimento e há uma contestação, digamos assim, por parte do MP. Como esta questão de mérito, eu estava vendo os autos agora, não houve apreciação nem pela diretoria e nem pelo Ministério Público, eu poderia sugerir ao conselheiro, caso ele decline do pedido liminar, da concessão da liminar, no sentido de apreciação do mérito, já efetivamente pela unidade e pelo MP, onde esta questão, por exemplo, da eventual necessidade ou não de reembolso, poderá ser examinado, porque justamente é a questão da ofensa à lei municipal, que diz que pode haver a prestação de serviços pelos integrantes do próprio município e não necessariamente a alocação de recursos. Então, seria nesse sentido, eu posso antecipar a Vossa Excelência que eu conversei com o procurador responsável e ele está disposto, evidentemente, a fazer o exame do mérito. Conselheiro Fernando. A proposta ia mais ou menos nesse sentido, até porque, doutor Eliseu, eu estou verificando aqui na instrução da DAT, da DAT, ela menciona que a legislação municipal só fala que ela foi muito casuística, né? Ou seja, dá a impressão pela instrução de que o decreto veio depois da execução do convênio, né? Então, e aí também já desfaz-se um pouco aquela aparência do bom direito, né? Então, eu acho que, sem prejuízo, conselheiro Sérgio, de um eventual pedido de liminar incidental da interessada, caso efetivamente precise de um convênio e venha a ser apreciado antes do julgamento do mérito da instrução, eu acho que a gente poderia enfrentar uma matéria que até acho interessante, a questão até da responsabilização, porque eu entendo em princípio, conselheiro, que a contrapartida não deve ser devolvida. É para ser julgado irregular e aplicação de multa, mas não a devolução de uma contrapartida que não é recurso municipal, né, ou do ente que transferiu. Então, acho que a proposta do doutor Eliseu, Ministério Público, de enfrentarmos o mérito logo, seria mais interessante. Senhor relator. Senhor presidente, a preocupação de fazer aqui a liminar é exatamente não prejudicar a entidade, né? O fato de que ela, inclusive, foi um pedido cautelar incidental. Inicialmente, ela não tinha apresentado a cautelar. Agora, em 20 alguma coisa de janeiro, final de janeiro, é que ela correu para pedir uma liminar, uma decisão liminar. Não é? Então, a minha preocupação é essa, do período da demora, que para mim é claro, porque para mim está demonstrado que essa entidade recebe mensalmente recursos do município. Então, o período da demora, para mim, é claro. Agora, a questão da verossimilhança do direito, para mim também, com devido a respeito, é claro nesse sentido. Não deveria ter havido essa condenação à devolução desses recursos. Né? Por isso, Excelência, então, acata as propostas? Ou não? Eu vou insistir. Né? Eu sei que o Ministério Público tem uma posição contrária ao deferimento de liminares, como já debatemos na sessão passada, o posicionamento do TSE, mas eu deixei bem claro e o tribunal reconheceu que, embora o TSE tenha essa posição pela maioria de seus ministros, nós entendemos que nós temos sim o poder geral de cautela e, diante dos requisitos, podemos deferir a liminar. Então, como eu fiz esse trabalho e entendo que a entidade poderia eventualmente ser prejudicada, eu vou, data vênia do ilustre procurador-geral, que nós conversamos sobre isso até durante aqui o início da sessão, e foi uma conversa muito boa, eu vou insistir, para não prejudicar a entidade, no poder geral de cautela do tribunal, e que assim se posicionou a despeito da posição do TSE, e eu vou insistir nesse poder geral de cautela, que eu acho que deve ser utilizado, digamos assim, para o bem e para fazer justiça. E eu, então, vou requerer essa prerrogativa do poder geral de cautela do tribunal para aqui suspender a eficácia da decisão impugnada até a decisão final do mérito. Então, vou insistir que aqui, para mim, está muito claro que a decisão merece ser, sim, suspensa.
Senhor presidente. Encerrada, Vossa Senhor Excelência, presidente. a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de um esclarecimento do relator. Eu vejo aqui no texto da decisão rescindenda que a primeira Câmara julgou pela irregularidade da prestação de contas de transferência voluntária entre o município de Paranavaí e o Centro de Atendimento Especial à Criança e Adolescente de Paranavaí, em função da ausência do ingresso da contrapartida e a não comprovação do saldo remanescente do convênio. Então, como está ausente qual foi o fundamento legal, que é o artigo, acho eu, 16, terceiro, uma das alíneas, não esclarece qual, não esclarece se há dano ao erário ou não, mas como se no item seguinte, o recolhimento de valores, então presume-se o dano ao erário. Afinal de contas, eminente relator, quem foi imputado pela irregularidade das contas, porque o tribunal julga as contas de algum responsável. Aqui dá a entender nesse texto que a prestação de contas estava irregular, mas as contas, afinal, né, julgou-se o continente, não o conteúdo. Eu acredito que não tenha sido isso. Então, para formar o meu convencimento, eu gostaria de saber de Vossa Excelência quem está sendo apenado aqui. Se é o Centro de Atendimento Especial à Criança, que, salvo engano, é uma entidade privada, ou se é o município, ou se são ambos, ou se além deles ainda tem o senhor Valdenir Mecchia como responsável. Eu também tive alguma dificuldade ao ler o acórdão impugnado. Pelo que eu entendi, a condenação foi solidária dos dois, mas realmente o acórdão condenatório, a entidade e o presidente da época, o senhor Mecchia, não é isso? Esse senhor que eu mencionei aqui tantas vezes, senhor Valdenir Mecchia. Então, realmente isso não está muito claro no acórdão, mas pela interpretação que eu fiz, a condenação do tribunal foi dos dois, solidariamente, para devolver esse recurso. Também não está claro de quem é a prestação de contas, mas entendi que a prestação de contas, digamos assim, foi bivalente, da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Foi esse o entendimento que eu tive, embora isso não esteja claro no acórdão impugnado, né? De qualquer maneira, senhor presidente, eu estou convencido plenamente que a decisão não deveria ser essa e que essa entidade não deveria ser prejudicada, por isso insisto com a minha convicção de que o tribunal agiria bem se suspendesse liminarmente a eficácia da decisão impugnada. Passo à votação da liminar. Conselheiro Sérgio Valadares é pela concessão, auditor Ives é pela negativa. Conselheiro Nestor Batista. Com o senhor doutor auditor Ivens Linhares. Pela negativa da concessão da liminar. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, na verdade, na discussão da última discussão, esclarecimento do conselheiro Canha, sobre mais duas responsabilidades, não só a devolução da contrapartida, que existiriam mais duas, eu fiquei balançado e vou acompanhar pela negativa. Minha tendência é acompanhar a Vossa Excelência. Se fosse parcial, não vou oferecer um voto alternativo, né, que seja só suspensão apenas da determinação de devolução da contrapartida. Essa seria a minha tendência, uma liminar parcial. Pela negativa da liminar. Conselheiro Hermes Brandão. Negativa da liminar. Conselheiro Durval Amaral. Pela concessão da liminar. Terminou? Não, mas o Canha não. Ele não está no lugar do Caio, né? Por 4-2, prevalece a negativa da liminar. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção de todos. A presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu tenho um processo adiado, solicito que assim permaneça. Permanecerá. Auditor Cláudio Canha.
Senhor presidente, tem um processo em vistas e outro aguardando voto de desempate em Vossa Excelência. Não há processo a relatar. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Tendo encerrado a pauta, deixo a palavra livre. Não havendo manifestação, encerro a presente, marcando a próxima sessão para o dia 7, próxima quinta-feira, no horário regimental. Levante-se a sessão.